para dar vida e vida com abundância. Mas para que haja vida com abundância, a ilha de pátio precisa ser quebrada. A escolha de quebrar a ilha de pátio está nas minhas mãos e nas suas mãos. Aí eu pergunto, você vai quebrar a ilha de pátio ou vai querer ficar na ilha de pátio? Porque eu vejo gente aqui achando que está saindo da ilha de pátio. Nós estamos voltando para a ilha de pátio. Eu vejo gente aqui, David, que saiu do Egito. É forte que Deus mandou falar. Eu vejo gente aqui que saiu do Egito, mas está com um escalar de dedo para voltar para o Egito. E quando eu estou falando aqui, Deus me revela, sabe o que, pastor? Que tem gente repreendendo o que eu estou falando em pensamento. Mas eu estou aqui para falar a verdade. Eu estou aqui para falar o que Deus mandou falar. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu estou aqui para falar, sabe o quê? Com Deus é sim, sim ou não, não. Porque aquele que fica na divisão já pertence ao diabo. Aquele, Deus me revela, sabe o que, varão? Eu vi pessoa orando para a vida sentimental e ainda achando que Deus está no negócio. Brigando com Deus, falando a Deus. É desse jeito mesmo, o Senhor falou comigo? Não tem jeito de um cego guiar outro cego. E eu estava ali meditando a palavra e Deus me levou em Lucas. Em Lucas 10:62. Isso aqui vai servir para toda a igreja. Para mim, para toda a igreja. A palavra vai falar. E Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para entrar no reino de Deus. O que eu entendi com isso? Se você pôs a mão no arado para fazer a obra de Deus, se Deus te chamou para poder levantar famílias, para poder fazer algo que é da parte de Deus, e você abre mão daquele arado, você não é digno para entrar no reino de Deus. Eu posso estar em cima do altar, pregando, revelando, Deus me usando, amém. Mas se eu abrir mão de algo que é promessa de Deus na minha vida, eu vou ganhar um monte de algo, mas a minha vai se perder. Por quê? Porque eu abri mão do meu arado. Se Deus falou, quero você todo dia no hospital do câncer, e eu abri mão desse arado, eu vou prestar conta com Deus. Porque a hora que eu falava de arado em Lucas, eu vi gente falando, sabe o quê? Eu vou desanimar na igreja. Eu vou largar a igreja para um lado. Falei isso hoje. Hã? Falei isso hoje. É forte. E então, tem prova disso aí. Lá dentro do carro, lá, ó. Deus tem Falei isso hoje. Deus está em cima desse altar, porque Deus não é um para mentir. Só que não foi só você que falou, não, varão. Eu falo porque eu falo mesmo, porque eu estou desanimando. Só que não foi só você que falou que largou o ministério. Entendeu? E só que Deus manda falar, você pode largar o ministério, mas eu vou fazer com você igual eu fiz com o Senaqueribe. É forte. Você sabe o que Deus fez com o Senaqueribe? Pôs um anzol na boca dele e falou: agora você vai para onde eu quero. Eu vou te puxar e você vai. Por quê? Porque as coisas não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. É verdade. A gente muitas vezes dobra o joelho, briga com Deus para falar com Deus: oh Deus, eu não quero, eu vou fazer. E Deus fala assim: sabe o quê? Você quer fazer? Você pode fazer, mas a consequência vai vir. Porque quando outro dia, no domingo, a pastora Fernanda falou de livre-arbítrio, aí entra essa passagem bíblica. Eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser. Pode. Só que a hora que a mão de Deus começar a pesar, vive você e seu livre-arbítrio. Porque a hora que eu estou pregando aqui, a hora que eu olhava para você, Rubens, do mês passado até hoje, eu vi você dentro de uma sepultura. Verdade. Eu vi o seu carro rodando na rodovia por várias vezes. Não, ali no Parque de Exposição aí. É forte, tá? Glória a Deus.
não, irmão. Só que quando eu olhava o carro do Rubens branco rodando na rodovia e batendo de frente, eu vi o carro preto. E dentro desse carro preto tinha uma pessoa, se ela estivesse aqui, eu ia falar diretamente com ela. Por quê? Aí eu perguntei a Deus por que sobreveio essa carga na vida do Rubens. E por que veio essa carga sobre a vida desse carro preto? Sabe o que Deus falou comigo? Por conta de Jonas. É forte. Por conta de Jonas. Sabe o que é Jonas? Filho de Deus, escolhido de Deus, mas desobediente. E a palavra fala que o desobediente, ele só vai até onde Deus permite. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, hoje vai estar no mês 7. Se não fosse a misericórdia de Deus, ia sair velório aqui. Era para estar fazendo um mês. Mas enterrando gente que tem na igreja. O que me deixa mais triste, sabe o que Deus falou comigo, pastor Jonas? Jonas está vendo a tempestade, mas ainda continua desobedecendo. Pelo menos o Jonas da Bíblia, ele viu a tempestade, mas reconheceu que aquela carga sobreveio sobre eles por conta dele. E aqui dentro tem Jonas que está vendo algo acontecer e continua fazendo do jeito deles. Aqui dentro tem Jonas que a tempestade está balançando, Deus está pondo a mão, está sacudindo a figueira e ainda continua batendo na mesma tecla. Vou falar o que Deus está mandando, vou falar o que Deus está mandando. Aqui tem gente falando, sabe o quê? Eu dei minha palavra e não volto atrás. Eu falei, está falado. Ei, deixa eu falar para vocês uma coisa. A pastora Fernanda está aqui que não deixa eu mentir. Eu era um cara que eu falava assim, eu sou 880. Pergunta para ela se eu estou mentindo. Eu sou 880, é do meu jeito e ponto e acabou. Deus me pegou e me amassou. Hoje eu sou da vontade de Deus. O 880 morreu. Eu era um cara ignorante. Porque a hora que eu estou falando aqui, eu vejo Deus falar, sabe o quê? Que outrora os outros falavam mal de mim. E ainda continua falando a mesma coisa, não mudou nada. E chamando, sabe o quê? De falso profeta, de mentiroso, de manipulador, de tudo quanto há. Mas quem anda comigo sabe do meu caráter. Quem anda comigo sabe quem que eu sou. E eu preciso mudar muito e muito mais. Eu estou no processo de mudança. Mas eu aceitei o processo. Quando a gente quer mudança, a gente tem que aceitar o processo. Porque não existe mudança sem processo. O processo dói. Muitas vezes você está sozinho no deserto. Mas é o que? Parar na frente, as pessoas te verem e te reconhecer. Vou contar algo que aconteceu comigo, com a mãe da minha filha, sexta-feira passada. Tinha uma festa na família da escola. Tinha 5 anos que eu era, nunca trocou uma palavra frente a frente. Dá vontade até de chorar, de falar em cima do altar. Sabe por quê? Porque foi muito forte. Ela chegou perto de mim na escola e falou assim, Ailson, você me perdoa? Eu falei para ela, por que eu vou te perdoar? Sempre o errado foi eu. Ela falou assim, não, porque tem 5 anos que eu não troco uma palavra. E eu só desejei o seu mal. Chegava todo mundo perto de mim, o Ailson está firme na igreja, ele está escondendo atrás da Bíblia, ele não mudou. Ela falou na boca dela essas palavras. E eu só escutando, para depois eu falar algo que fosse da parte de Deus. O Jonas conheceu e sabe quem que é. Então, ela foi falando e falou assim, chegaram várias pessoas falando para mim, o Ailson está firme na igreja. E uma amiga dela que frequentava a igreja quando era do lado de lá, chegava perto dela e falava, ó, Deus tem usado o Ailson demais, pô. O Ailson é outra pessoa. Por que eu falei outro dia aqui que o nosso exemplo vale mais do que 1000 palavras? Não adianta você falar e continuar fazendo a mesma coisa. E eu confesso para a igreja que eu nunca esperava o perdão da parte dela.
porque é de outra religião, não provê a mesma fé que a minha, e ela ficou com o coração ferido e com muito ódio no coração. Então, ela ficou 5 anos sem falar com o outro pessoalmente. E ela falou, sabe o quê? Falou assim, que hoje eu quero procurar uma igreja para mim. Aleluia. Sabe o que eu virei para ela e falei? Então você procura a igreja, porque a Bíblia fala que a gente deve ensinar os nossos filhos o caminho que devem andar. Ela começou a chorar. Aí ela falou comigo, hoje eu reconheço que você mudou, é o mundo de Deus. Estou tudo arrepiado. Ela falou na boca dela. Eu falei para ela assim, deixa eu te falar para você, eu ainda tenho muito para mudar. O que Deus fez na minha vida, vai fazer na sua vida. Eu oro a Deus para Deus colocar um homem na sua vida que seja um homem de Deus, não um servo de Deus, um homem de Deus. Porque por mais que a gente não tenha mais nada, mas a gente tem uma filha. Então, que a nossa filha cresça debaixo de obediência. Ela virou para mim e falou assim, ó, hoje eu reconheço que Deus é na sua vida. Porque eu te desejei o mal por várias e várias vezes. E nunca aconteceu nada com você. Chegava gente me falando, a Lara chegava perto de mim e falava, fui no monte com meu pai. Fiz isso com meu pai. Então eu não mandava ela falar nada. O exemplo meu se espelhou na minha filha. O meu exemplo fez que a minha filha falasse algo que era da parte de Deus. Então, eu perdoei, comigo, fiquei em paz. Eu já estava louco para pedir perdão para ela, só que nós não tínhamos condição, eu nunca trombava. Aí na sexta-feira eu falei, é hoje. A hora que eu pensei, varão, foi o que o profeta me entregou. Só você pensar, Deus já está fazendo. A hora que eu pensei, não é hoje, eu não vou perder a oportunidade. A hora que ela dá uma brecha, eu vou lá e peço perdão para ela. Vou encontrar ela que chegou em mim. Foi um tremendo, foi lindo, foi maravilhoso. Aí de repente a mãe chega pedindo também, e todo mundo chegou, e todo mundo resolveu, ficou todo mundo em paz. Então é esse o Deus que eu quero servir. Esse é o Deus que eu quero servir. Ela falou assim, a Lara estava vendo os vídeos no YouTube, e eu comecei a ver com ela, eu até chorei. Eu falei, do jeito que Deus usa, pode te usar um novo. Basta você dar no lugar e buscar. Sabe quem falou comigo? Vou procurar uma igreja para mim, porque eu não aguento mais essa vida. Ainda um dia que eu não mando você embora, um dia ela, a mãe dela, o pai, eu orei pela vida dela. Mas por quê? Porque isso, a Bíblia fala que tem o tempo e a hora da honra de Deus chegar na nossa vida. Amém, glória a Deus. E eu me vangloriei com isso? Não. Aí eu virei para ela e falei assim, quando nós se separou, eu também desejei seu mal. Então eu te peço perdão. Porque no meu momento da ira, eu tinha muita palavra de emoção. E sabe o que ela falou comigo? Hoje eu reconheço que eu não desci a sepultura por conta da sua oração. Ela reconheceu isso, Farol. Eu fiquei impactado. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E quando eu falava do carro do Rubens, quando eu cheguei na igreja, Deus me mostrava 3 sepulturas. Quem lembra? Você lembra disso? Só que 2 sepulturas está aqui, a outra não está. E eu perguntava a Deus por que dessa sepultura. E quando eu perguntava a Deus por conta dessa sepultura, ele do mês 6 até o mês 7, nós ia ter 3 velórios, foi o que eu falei? Sim ou não? Sim. Deus livrou o Rubens, ele já confessou, já falou que Deus deu livramento. Glória a Deus. O outro não está aqui, mas eu ainda vou falar face a face. Mas foi umas 4 vezes no mês de junho. O Rubens e esse outro era para ter descido a sepultura no mês 6, no começo do mês. E no mês 7,
que a data de hoje era minha, porque hoje ela não morreu por Deus. Ela está chorando. Glória a Deus. Ela está chorando. Hã? Nós sozinhos em casa. Tinha acabado de fazer almoço, tem um visão de computador. Eu comecei a sentir uma coisa muito eu perdi a respiração, não dava conta de voltar, não. Fiquei pensamento, Senhor, estou morrendo, eu estou morrendo. Eu vi aquele clarão assim em cima de mim, assim, eu fui voltando. Parece que me jogou água, até água jogada. De ninguém em casa, só ele me deu. Mas quando você falou que viu aquele clarão, antes de você falar do clarão, eu ia te falar que o anjo do livramento estava do seu lado. Glória a Deus. Então, eu entreguei duas. A outra que eu entreguei, eu vi o carro. Eu vi o carro. A hora que ele saiu, bateu. Só que o carro do Rubens não aconteceu nada. E o outro carro, aconteceu vários itens. E eu chorei, sangrei meu coração e falei com Deus ali no joelho. Por que o Senhor permitiu isso, Deus? Porque é servo do Senhor. É servo do Senhor. Aí ele falou comigo assim: do jeito que Jonas era meu servo, eu não tratei com Jonas, tratou. Do jeito que Jonas era meu servo, através da vida de Jonas, todos no navio não pereceu, não pagou o preço, não perdeu muita coisa. Eu perdeu, Deus. Eu falei com Deus: por que você permitiu o diabo tocar no veículo do teu servo? Sabe o que Deus falou comigo, mano? Por conta de Jonas. Que se Jonas não tomar posição, é o último aviso que eu estou falando. Eu estou todo arrupiado, estou sentindo Deus nos meus ossos. E se Jonas não tomar a posição depois do que aconteceu, algo pior vai acontecer. E não adianta repreender espírito, não, que Deus está me revelando. Eu estou sentindo você repreendendo. É forte, varão. Entendeu? E quando a pastora Fernanda falou de Júlio Trovão, sobre rede social, Deus me revelou algo da rede social. Você pode conversar, vai conversando. Está conversando, tá beleza, tá bacana. Você só não pode ouvir o som da última trompeta. Eu não estou aqui para brincar com Deus não, viu, pessoal? Porque a honra e a glória do Senhor Jesus. Entendeu? Eu não estou aqui para falar mentira não. O que eu estou falando aqui está vindo do trono. E quando ela falava de rede social, mano, eu vi o diabo armando um laço com você na rede social. Sabe por quê? Desobediência. Eu podia pôr amor nos Jonas aqui dentro da igreja, mas eu não vou pôr não, sabe por quê? Porque quando está ligado no trono, mesmo não querendo ouvir, a própria pessoa sabe que está falando com ela. Porque Deus revelou que tem gente aqui dentro que está fazendo até de surdo para não escutar o que eu estou falando. Sabe por que o diabo está armando um laço na sua vida? Não vai, não vai, porque o ser humano é visual. Sabe por que eu estou te falando? Vem cá. Eu vou te falar para você, porque Deus não é Deus de contento. Aleluia. Deus não é Deus de contento. Se for verdade minha, eu quero que você entenda para entender. Se for mentira, me chama de Deus. Você conversou comigo? Você conversou uma coisa? Verdade. Hã? Verdade. O que eu te falei, procede ou não? Procede. Tá, glória a Deus. Glória a Deus. Então, eu estou falando, sabe por quê? Porque as pessoas só sobem no altar, pastor Jonas, para contar a bênção. Deus ama a bênção. E, inclusive, daqui uns dias eu vou contar uma bênção sobrenatural.
Os dias da vontade. Daqui uns dias eu subi para montar uma bênção sobrenatural. Só que Deus ama montar a bênção? Ama. Mas Deus tem mais prazer em montar testemunho. E principalmente testemunho quando é livramento de morte. Porque eu via gente se ocultando testemunho. Sabe por quê? Por conta da minha pessoa. Eu não vou dar o testemunho, porque senão ele vai achar que é Deus pôr na mão. Eu não tenho que achar que é Deus que pôr na mão, não sei o Deus torcido, senhor. Não adianta querer esconder nada de mim, não. Não adianta, não. A pessoa deixou de dar o testemunho, vai, por conta de mim. E agora eu te falo, você teve um livramento de morte, você vai dar testemunho, não? Eu tive um livramento de morte na rodovia de motos, subi no altar e contei. Isso agrada o coração de Deus. Porque contar que você comprar um carro, comprar uma moto, todo mundo quer. Mas subir no altar e falar assim: Deus, eu tive um livramento de morte mês passado. Ninguém quer contar. Só que Deus revela o oculto, profundo e escondido. E quando eu olhava você, Maurício, Deus falava comigo assim: ó, eu sou Deus de providência. Quando eu falo, eu cumpro. Porque Deus quer ver o Fábio aqui curado. Porque ele já foi curado. Me avisou hoje. Fábio. Glória a Deus aí. Esse cara é um cara que eu aprendi a amar. É um cara do pastor Danilo. Peraí. É um cara que eu conheci. Então, ele vai entregar outra parte. Deus rapidinho para que ir embora. Amém. Amém. Bate palma para Jesus. Amém. Eu quero ser bem breve. Deus é Deus que Ele liga os propósitos. Aleluia. Deus é Deus, Ele liga os propósitos. Você é rápido. Juntou eu e meu amigo. Deus cortou muitos vínculos, pessoas que eu andava. E subiu eu e meu amigo Diego no monte. A gente subiu 8 quarta-feira. E numa das quartas-feiras eu vi alguns irmãos aqui. E eu vi uma igreja. E Deus, aquele estava no meio do escuro, eu não vi nem quem era quem. Eu não vi quem era quem, eu não reconheci ninguém. E quando eu fui subindo para entrar no carro, o Espírito Santo falou: para e volta lá. Eu falei assim: meu Deus, quem é esse pessoal? E quando eu ia subindo, eu vi uma igreja. Uma igreja que os dirigentes foram levando com muita luta, com muito vento, com muita batalha. E muitos duvidavam. Muitos não acreditavam. E Deus falou comigo assim: vai naquele ali, ó. Vai naquele ali. E fala que eu vou honrar. Fala que eu vou visitar. Fala que eu vou fazer cura. É tão tremendo que eu cheguei aqui, eu falei: Deus, eu vou ficar lá no fundo. Eu pedi para aquela irmã: marca o meu lugar ali. E eu vi uma luz radiante saindo de dentro da igreja na esquina. Eu falei: meu Deus. Deus falou: eu vou fazer um rebuliço. Eu vou fazer um rebuliço ali dentro. E eu sentado ali falando com Deus: Senhor, eu tenho que entregar. E Deus falou comigo assim: tem coisas que pessoas aqui não vão nem entender. Deus vai fazer. Deus vai fazer um milagre. Deus vai fazer algo tremendo aqui neste lugar. Deus mostrava pessoas andando, rastejando, se esforçando para fazer. E muitas das vezes debaixo de pedrada. Muitas das vezes debaixo de calúnia. Eu falei com Deus, naquela semana eu falei com Deus: Senhor, eu vou dar uma parada no ministério das revelações. Eu não vou entregar mais nada. Deus falou: vai sim. Sobe e fala com Ele. Que sou eu, Deus, que resolvo os problemas. As complicações. Sou eu, Deus, que estou vendo as lágrimas do secreto. Glória a Deus. Sou eu, Deus, que tenho visto muita luta dentro do ministério. Pessoas que jogavam até maldição aqui. Mas Jesus falou assim: ó,
eu reviro, eu faço a maldição se transformar em bênção. Continua. Porque tem gente que já saiu desse culto aqui falando assim, eu não volto lá mais não. Porque não é Deus que fala não. Não, mas vai voltar e vai contar o testemunho ainda. Vai dizer que é Deus. Estava escuro, em cima do monte, eu nem reconheci. Da segunda vez, eu nem reconheci o pastor Jonas. No escuro eu achei que era o pastor Lecinho. E quando ele falou, paz, Senhor, irmão, eu falei, opa, ele não. Eu entreguei tudo sem ver. Foi tão assim que Deus mandou. Não pare. Eu não sei quem é da liderança aqui, eu não conheço o ministério. Eu já fui uma vez quando era lá em outro bairro. Mas não pare. Sabe por que o diabo ele luta? Ele levanta, ele tenta fazer parar aquilo que vai dar certo. Glória a Deus. Porque se o diabo não estivesse lutando contra esse ministério, podia fechar as portas e ir embora. Se o inimigo não estivesse levantando, podia fechar as portas e ir embora. Podia parar de fazer culto. Está tendo perseguição? O diabo está levantando? É porque está fazendo a vontade de Deus. Eu quero fazer uma oração rapidinho, amém? Eu já vou entregar. Eu sei que vocês devem ter os horários, amém? Levanta suas mãos assim para cima. Jesus, cada vida aqui, Jesus que entrou, que precisa de um milagre, que precisa de uma vitória, que precisa de uma cura, que precisa de uma libertação, que precisa de uma porta aberta, que precisa de um renovo, que precisa que o Senhor visite alguém da família. Vai lá, Jesus, porque eles estão aqui. O Senhor está indo na casa de muita gente aqui. Jesus, eu te peço uma coisinha. Incomoda, Jesus, até eles entrar aqui e contar a bênção. Porque tu sabe a luta que a liderança tem passado. O Senhor sabe as lágrimas no secreto, o Senhor sabe. Eu te peço, Espírito Santo, incomoda cada um que for abençoado, até eles entrar aqui, Jesus, até eles contar, porque o Senhor faz milagre, porque o Senhor está aqui, porque o Senhor me disse lá em cima daquele monte, eu vou descer naquele lugar de uma maneira diferente. Amém. E muitos saberão que sou eu, Deus, que trabalho, que sou eu, Deus, que estou agindo. Jesus, visita. Tem corações aqui que ainda está quebrado, Jesus. Tem pessoas aqui, Pai, que ainda com a alma ferida. Tem pessoas aqui, Jesus, que quando chega em casa, a vontade é de chorar, a vontade de derramar as lágrimas. Tem gente que já chorou até ficar com dor de cabeça, Jesus. Jesus, é um espírito de desespero que tem rondado, mas ele já saiu correndo, em nome de Jesus. É por causa da unção, é por causa da unção. Em nome de Jesus, Senhor, toca cada um que entrou aqui, papai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu profetizo, aleluia, que até a semana que vem vai começar a ter testemunho. E o Senhor vai incomodar, literalmente. O Senhor vai incomodar, até eles virem aqui e dizer, pastor, eu tenho que contar. Aleluia, para encerrar aqui, ó, o que Deus faz. Aleluia. O que é para Deus é para Deus. O que é para Deus fazer, Ele faz. Acalma o coração. O que é para Deus, Ele faz. Ninguém pede. Agradeço a oportunidade. As palmas para Jesus. Glória a Deus. Vai passar o chá? Seu nome? Muito obrigado. Deus continue abençoando a sua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.